O Bom Dia Produtor destaca confinamento, muita atenção para as informações. E olha, com as altas consecutivas da arroba do boi gordo, decorrentes principalmente dessa escassez do boi gordo no mercado, o primeiro giro do confinamento foi positivo para grande parte dos produtores que arriscaram e abateram seus animais nas últimas semanas. O retorno sobre o investimento, ROI, chegou a quase 20%, de acordo com um estudo feito pelo CPEA. E para repercutir esse resultado, nós vamos falar com Mariane Crespolini, que ela é pesquisadora do CPEA, ela que está neste momento na Escócia finalizando o doutorado dela lá, mas atendeu, ela está sempre de olho no mercado. É com ela que nós vamos falar então, para saber como está em relação a esse resultado. Vamos falar sobre o retorno, sobre investimento para os pecuaristas que decidiram nesse primeiro giro, se arriscaram. A gente vai ver então os resultados, será que são positivos para todo mundo? É isso que Mariane diz para a gente nesse momento. Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos os telespectadores. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Realmente, os resultados do primeiro giro do confinamento surpreenderam. É importante a gente ressaltar, antes de falar dos resultados, Elaine, que resultado econômico ele depende muito e ele varia muito de propriedade para propriedade, né? Como toda atividade empresarial ou mesmo uma atividade agrícola, ele depende muito do modelo de produção. Os resultados que o CPEA já levantou são de colaboradores do CPEA que enviaram os seus resultados para a gente, né? No caso, a gente levantou os resultados de 3 lotes de um produtor do norte de Mato Grosso em que esses animais já foram abatidos, cerca de 500 animais já abatidos. Bom, então a gente vai perguntar para a Mariane agora quais são esses resultados obtidos, então, nessas três praças pesquisadas. É isso que você vai dizer para a gente, então, Mariane. Elaine, nesse caso desse produtor, né, que é nosso colaborador do CPEA, ele foi um produtor que ele decidiu arriscar, mesmo frente às incertezas. Ele estava tomando a decisão do volume de animais a serem confinados logo após a delação dos irmãos Batistas. E ele decidiu arriscar. Um dos motivos que, de acordo com ele, também vem toda a questão de risco é que esse produtor faz o ciclo completo e ele sabe muito bem o custo de produção dele. Então ele sabia que mesmo se a cadeia não reagisse ao choque que ela sofreu com a delação dos irmãos Batistas em termos de preços da arroba, ele tinha aí uma margem dado o custo de produção da arroba dele, tá? O lote 1, eu vou pegar uma cola pra gente, não dá pra decorar todos os números. No lote 1, os animais entraram com 468 quilos e saíram com 608, quase 609 quilos. Esse produtor no lote 1, ele teve um rendimento de quase 54% de carcaça. Se a gente considerar o preço da arroba do boi magro no momento que os animais entraram no coxo, ela estava cotada na região de norte de Mato Grosso a R$ 123. Esse produtor vendeu essa arroba de boi gordo a R$ 125 há algumas semanas, tá? Se a gente considerar a diária desse primeiro lote, apenas com alimentação, foi de R$ 6,73. E aí nós do CPEA consideramos aí em torno de mais R$1, dado outros custos que se tem nessa diária, como a mão de obra, a questão de combustíveis e outros insumos, maquinário que pode vir a quebrar. Tá bom, Elaine? E aí, nessa conta do retorno sobre o investimento, nós colocamos também o custo de oportunidade do capital. O que é isso, Elaine? Se esse produtor pegasse o montante em valores reais que ele tem em boi magro e também nos insumos para a dieta e colocasse na poupança, quanto ele receberia? Então, a gente coloca aí mais um custo de oportunidade do capital de 0,5% ao mês. Ou seja, o resultado do retorno sobre o investimento já compensa um retorno que esse produtor teria se o dinheiro dele tivesse guardadinho na poupança sem risco nenhum, tá? Nesse primeiro lote, esse produtor ele teve um retorno sobre o investimento de 7,42%, tá? Isso, considerando o período que os animais ficaram no coxo, deu um retorno de quase 2,5% ao mês, Elaine. Mas olha, esses 7% não foram o melhor resultado, não é mesmo, Mariane? Exatamente, Elaine. Os resultados do lote 1 não foram os mais, ainda que muito bons, não foram os mais expressivos para esse produtor, tá? O lote 2 deu um resultado intermediário,
com um retorno sobre o investimento de quase 15%. Mas o melhor resultado veio para o lote 3. No caso do lote 3, os animais entraram mais leves, com 409 quilos, e saíram com quase 600 quilos em 84 dias de coxo. O custo, a diária dessa alimentação foi de R$ 6,82, e como no lote 1 e 2 nós acrescentamos mais R$1 nessa diária, considerando outros desembolsos. Rendimento de carcaça desses animais foi de quase 55%, Então, considerando esses dados, mais o custo de oportunidade do capital, o resultado econômico para os 84 dias de coxo ficou em 15,54%, ou um retorno de 5,18% ao mês. Um resultado muito expressivo. Então, o que diferencia este produtor que teve esses resultados, então, Mariane? Conta pra gente. Elaine, um recado que eu dou para os produtores que estão nos ouvindo, sejam eles confinadores ou de animais terminados a pasto, no semi-confinamento, é que um dos motivos de um retorno tão expressivo, no caso desse produtor que nós citamos, foi que ele tomou o risco, Elaine? Por que ele pôde tomar o risco? Porque ele sabia o custo de produção dele, Não apenas do confinamento, que já é um custo um pouco mais fácil de se estimar, mas também nesse boi magro que ele veio produzindo desde a etapa da cria. Então esse produtor sabia que mesmo com os choques da cadeia, ele poderia tomar um pouco mais de risco. E aí o que aconteceu? Ele tomou o risco, começou o confinamento dele bem cedo e ele pegou aquele momento de venda bem daquela aceleração de alta da arroba, Elaine? Então a primeira coisa, mais do que a gente olhar para preço, que é o caso desse produtor, é olhar para o quanto está custando produzir, Um outro diferencial desse produtor é que ele investe muito em tecnologia. Ele é um produtor que ele é muito diferenciado, ele adota a tecnologia, ele mede as tecnologias. Então, nós acompanhamos o confinamento dele do ano passado, fizemos as estimativas, os resultados econômicos, e esse ano ele está, inclusive, fazendo algumas medições específicas para medir potencial genético e outras informações. Então, é um produtor muito diferenciado, Este é o caminho, investir, olhar para a genética, ele investe em pasto, tem uma área da propriedade dele que está com soja. Então, é um produtor que investe. Terceiro ponto que eu não posso deixar de falar, esse produtor é colaborador do CPEA. Então, todos os negócios dele, ele informa os preços recebidos por ele, o preço que o frigorífico paga para a arroba dele, para o CPEA. Esse é um convite que eu quero deixar para os ouvintes, Elaine. Não tem custo, basta toda vez que você negociar com o frigorífico, você informar o CPEA. Pode ser pelo aplicativo, que se chama CPEA Boi, ou você que está nos ouvindo pode mandar um e-mail para o cpea@usp.br dizendo que quer ser colaborador. Quem estiver ouvindo essa reportagem, confinou animais, já tem animais abatidos, como o caso que eu apresentei, e quer saber qual foi o seu retorno sobre o investimento, pode também me mandar um e-mail. O meu e-mail é mariane@cpea.org.br. Você pode me mandar um e-mail, eu faço essas estimativas, ploto na nossa planilha, te envio a planilha também para você fazer outras simulações, tá bom? Uma boa semana a todos, muito obrigada pelo convite, Elaine. Muito obrigada a você, falando direto da Escócia, lá no Reino Unido. Gentilmente sempre atende a nossa equipe. Você viu? Você já começou a sua semana com informações valiosas para a sua tomada de decisão, planejamento, investimento em tecnologia e o auxílio de Mariane Crespolini, pesquisadora do CPEA. Resultados, então, do primeiro giro de confinamento, estudo feito pela CPEA, que faz aí toda a diferença, que a gente possa mensurar exatamente quanto que é esse retorno sobre investimento.